Seja muito bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, o nosso programa de filosofia aqui todas as sextas-feiras, 18h30, no Conhecimentos da Humanidade e na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, onde nós falamos de filosofia de uma maneira descomplicada. Aqui a gente não fala grego, não, aqui a gente fala direto e vai direto ao ponto. Hoje eu quero trazer um tema para vocês que é sobre a perda da capacidade de ouvir. Calma, eu não estou falando de um problema físico, não estou falando de uma questão de uma deficiência auditiva, estou falando da nossa incapacidade de ouvir o outro. Para isso, eu quero discorrer aqui sobre algumas ideias, alguns assuntos, e óbvio que eu quero a opinião de vocês, o que vocês têm percebido com relação a isso, principalmente. Então, vocês podem comentar no vídeo do YouTube do canal, lá nos comentários, ou comentar aqui na rádio também o que é que você acha com relação a esse assunto. Mas antes, deixa eu falar sobre o assunto, né? Para você poder trazer sua opinião. Eu quero aproveitar então, já que você está aí me ouvindo, e te contar que nós vamos para o Peru em setembro de 2025 e para o Egito em maio de 2025. Então primeiro tem o Egito, de 9 de maio até 25 de maio. Depois a gente tem uma viagem para o Peru, que nós vamos sair ali 6 de setembro e vamos ali até o dia 22 de setembro, mais ou menos. Vão ser viagens incríveis, fazendo coisas que normalmente os turistas normais não fazem. O Peru, a gente vai visitar a região das pirâmides. Você acredita que tem pirâmide aqui na América do Sul, no Peru? Tem um monte de pirâmide. Pirâmides, inclusive, mais antigas que o Império Inca. A gente vai conhecer essas misteriosas pirâmides no Peru, vai entrar em algumas. Então imagina que viagens incríveis, né? Conhecer o Egito, conhecer as famosas pirâmides e ainda aquele monte de coisa que o Egito tem para oferecer, como o Mar Vermelho, Amarna, a capital de Akhenaton, Ábidos, que era onde é o templo de Osíris, né? O grande regente do Egito ali enquanto deus da fertilidade dos mortos. A gente vê muita coisa legal nessas viagens, então aproveita. Além do normal que a gente vê, eu vou estar lá, vão ter guias nessas viagens super especializados para explicar toda a parte histórica, todas as curiosidades, tirar nossas dúvidas nesses lugares, e também nós vamos ter aquela pitada do CDH, que são as vivências místicas que a gente vai fazer nesses lugares. Então não perde tempo. Entra lá no universocdh.com.br, lá tem nossa aba de viagens. Lá tem o Peru e o Egito, dá para você olhar, tem os valores, tem tudo bonitinho lá, tudo claro para você fazer essa escolha e se dar esse presente aí de Natal. Quem sabe viajar com a gente, vai ser um prazerzaço ter você comigo nessa viagem. Então, já que você me ouviu, será que você ouviu tudo que eu falei mesmo? Se eu te perguntasse agora, quais são os países que eu falei que a gente vai visitar? Se eu te falasse agora, quais são as estruturas magníficas que a gente vai visitar? Será que você ouviu mesmo? Será que você prestou atenção? E isso que eu estou perguntando agora tem a ver muito com a nossa vida moderna. Nós hoje vivemos numa sociedade que é a sociedade que está imersa na era dos dados. Eu acho que eu já citei isso aqui no canal e no programa, eu vou citar de novo. Nós estamos vivendo um momento em que a cada 1 segundo a humanidade gera mais informação do que gerou ao longo de toda a sua história até a década de 80. Gente, nós estamos falando de quase 300 mil anos aí que a humanidade está gerando algum tipo de dado e de informação. Eu estou dizendo que a cada segundo hoje no mundo a gente gera mais informação do que gerou na nossa história. Isso é um dado. Isso é um dado da área de TI, é um dado da área de tecnologia. Hoje as Big Techs falam muito sobre essa capacidade de geração de informação humana, porque a gente tem potencialmente 8 bilhões de pessoas gerando informação e jogando na grande rede que é a internet. Dito isso, a gente percebe que esse excesso de informação, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a gente tem acesso a muitas coisas importantes. A gente tem acesso a muitas informações que normalmente nós não teríamos. Como, por exemplo, pesquisar já artigos acadêmicos que mostram como é que as pirâmides do Egito foram construídas, como é que as pedras eram arrastadas, né, através de um sistema de trenó, eles molhando a areia para que arrastasse mais fácil. Isso já é pacificado, a galera já sabe que será feito desse jeito. Mas esse é o tipo de informação que não chega para todo mundo.
Mas tem um lado negativo também, que é o tipo da qualidade de informação que chega para nós, às vezes, muito sem filtro. Quando, por exemplo, alguém vai lá e publica um conteúdo X, Y, Z, falando sobre quem construiu as pirâmides foram gigantes que carregavam pedras nas suas costas. Esse é o tipo de coisa que é uma invencionice, uma fantasia de alguém, mas esse tipo de informação pega a gente. A gente gosta dessas coisas misteriosas. A gente quer saber se de repente realmente eram elefantes gigantes, como mamutes, ou se eram pessoas gigantes, ou se alienígenas vieram em suas naves espaciais e fizeram as pedras levitarem. Esse tipo de informação está amplamente divulgada na internet. Mas o que é uma informação de qualidade e o que não é? E isso tem muito a ver não só com quem está falando, mas principalmente com quem está ouvindo. A nossa capacidade de ouvir, ela está muito ligada ao que nos interessa. E em geral, quando alguma coisa nos interessa muito, nós prestamos muita atenção. A gente ouve muito aquela coisa. A gente traz uma atenção, uma audição, quase um amor por aquilo que a gente está ouvindo. E aí se alguém perguntar o que foi que a pessoa falou, você repete tudo tintim por tintim. Mas e quando é alguma coisa que não está te interessando tanto? Então alguém chegar para você e falar, não, acabei de ler um trabalho acadêmico lá que foi encontrado na tumba de Djerut as pinturas de um monumento que ele construiu em homenagem a um faraó, e lá mostra-se todo o processo de esculpir as esculturas, de arrastar as pedras gigantescas que eram feitas de blocos únicos para fazer monumentos, para fazer pedras de pirâmide, e que lá tem tudo explicadinho como será feito. Talvez isso tire um pouco da magia que a gente aprendeu ao longo da vida, que era um mistério, como as pirâmides foram construídas. Hoje esse mistério já não é mais tão misterioso. Hoje quando a gente busca, a gente encontra. Inclusive quando a gente vai para o Egito, a gente vê isso lá. A gente olha e fala assim, entendi como é que foi. A gente vê as explicações, muitas delas estão ali, inclusive, na nossa cara. Mas será que a gente quer ouvir isso? Ou será que é mais legal pensar que foi um alienígena que veio e ajudou a humanidade, mostrando que não estamos sozinhos no universo e que isso é muito mais divertido do que falar, não, realmente foram os egípcios que fizeram. Eu, particularmente, acho muito divertido olhar e ver como é que os egípcios foram inventivos para fazer aquele tipo de coisa. E uma dica para você. Se você for pro Egito com a gente, ou for sozinho, não fala pro egípcio que foram os ETs que construíram. Eles se sentem profundamente ofendidos, porque eles sabem que foram eles que fizeram. Então falar que foram ETs que fizeram as pirâmides, mas não foram ETs que fizeram as coisas na Europa, por exemplo, ofende muito eles. Então toma esse cuidado. Mas, já que eles não gostam de ouvir isso, então não fale também o que as pessoas não gostam de ouvir. Mas vamos lá, sobre o ouvir, o nosso ouvir ele costuma ser seletivo. E hoje em dia, nessa era da informação, é importante que a gente escolha o que a gente quer ouvir, que a gente selecione o tipo de informação que a gente quer para nós. E também é importante que a gente desenvolva um senso crítico para ouvir uma informação e pesquisar sobre ela. Pô, realmente faz sentido? Não faz? Ou o que essa pessoa está falando faz um certo sentido? Talvez ela não foi tão precisa historicamente, mas eu estou entendendo que a essência do que essa pessoa está falando é isso. Então isso tudo a gente tem que aprender a ouvir. Porque a outra questão com relação à audição, ao ouvir, é quando a gente só quer ouvir o que a gente quer e a gente aprende a não ouvir direito o que o outro está falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém fala assim, eu prefiro chocolate do que morango. Tem muita gente que vai ouvir isso e fala assim, pô, ele gosta de morango e gosta de chocolate, mas ele prefere chocolate. Mas hoje é muito mais fácil encontrar pessoas que entendam essa frase da seguinte forma, se ele prefere chocolate, ele não gosta de morango. E isso virou um problemão na nossa sociedade. Porque quando você fala que eu prefiro tal político, isso não quer dizer que você está dizendo que o outro não presta, que o outro é ruim. Você só está dizendo uma preferência sua. E aí as preferências normalmente estão no campo das opiniões. E aí sim, eu gostar mais de sorvete de morango do que de sorvete de abacate é uma opinião minha, porque é baseada no meu gosto pessoal.
Isso também é importante, não confundir opinião com fato. Às vezes alguma coisa é um fato e não adianta a sua opinião ser diferente do fato, que a sua opinião está completamente equivocada. Você pode investigar aquele fato, propor novos dados para aquele fato mediante uma nova visão, mas falar, não, mas é minha opinião, aí a gente está indo para um caminho meio complicado. Quando a gente fala então de ouvir, tem um hábito que ultimamente eu tenho percebido muito, e é algo que eu também tenho me policiado, que é quando alguém vem e fala alguma coisa para você, do tipo assim, eu prefiro chocolate do que morango. E a pessoa começa a te explicar por que prefere chocolate do que morango, e na sua cabeça já está rolando uma conversa interna com os seus seres internos. E aí a sua consciência tá assim, como assim ele prefere chocolate? Como assim ele não gosta de morango? Mas que absurdo, morango é uma delícia. E a pessoa tá lá falando e se explicando, e você dentro da sua cabeça já tá montando os argumentos para falar para ela o que ela não... Por que ela não gosta de morango? Que absurdo. Esses dias eu passei por uma situação parecida. Eu estava comentando uma notícia que saiu, e eu fiz um comentário muito específico sobre a notícia, que era sobre uma reação do mercado a um anúncio do governo. E eu falando, o mercado reagiu antes do governo soltar a notícia oficial. E aí eu estava falando sobre isso. Por que o mercado está reagindo antes da notícia oficial sair? Ou seja, antes de saírem todos os dados para o mercado ter uma análise mais robusta e aí sim o mercado reagir. E aí as pessoas que eu estava conversando estavam correndo para defender o mercado. Não, mas o mercado reage porque o mercado precifica, o mercado... Mas eu falei, gente, eu não estou fazendo uma crítica ao que o mercado faz com a informação. O que eu estou fazendo a crítica é que o mercado não tem a informação e já está reagindo. Então eu estou dando um exemplo assim, claro que esse assunto é muito mais complexo, né? Às vezes um político importante solta uma frase, aquilo já reflete no mercado, mas a gente está falando de um caso que o mais importante aqui não é nem dizer se o mercado está certo ou errado, não é isso. A questão é, as pessoas estavam argumentando comigo algo que eu não disse. Eu não estava preocupado se o mercado está certo ou errado, eu só disse que naquele momento, por que o mercado reagiu antes de ter a informação? Antes de ter ela completa, de entender qual era a informação. Então a minha questão era uma reação que não era baseada num fato ainda, porque aquele fato não tinha se concretizado. E as pessoas estavam falando muito mais da reação no mercado. Mas o mercado fez isso, o mercado fez aquilo. Eu falei, calma gente, eu não estou falando da reação, não estou julgando a reação, eu estou olhando para a questão anterior, que é o porquê da reação quando o fato não era factual ainda. E aí eu percebi que as pessoas elas não estão... Muitas não estão preocupadas em ouvir e tratar daquele assunto que você está trazendo. Elas estão preocupadas em defender talvez um ponto de vista, uma ideia, uma coisa que é delas, e elas começam a despejar argumentos, e você fala, gente, eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo, e não importa, a pessoa não está ouvindo, ela está simplesmente despejando argumentos em cima daquilo, sem prestar atenção no que você falou. Então basicamente é assim, olha, essa bola é azul. E a pessoa está falando, mas ela tem que quicar mesmo, a bola tem que ser de borracha para poder quicar. Não, gente, só estou falando que a bola é azul. Vocês estão entendendo? E quantas vezes a gente não faz isso? Porque a pessoa está comentando alguma coisa e a gente já está pensando em qual é o argumento que a gente vai dar para ou concordar ou para discordar daquela pessoa. E a gente para de ouvir a pessoa. Ou a pessoa está falando ali, está construindo uma frase, alguma coisa muito bem construída, e a gente chega num momento que a gente meio que abstrai daquilo e começa a só despejar o que a gente acha, o que a gente acredita. Isso acontece por dois motivos. O primeiro e o principal é que quando a gente está falando com alguém e essa pessoa, de alguma forma, sente que você está atacando uma ideia com a qual ela se identifica, ela automaticamente se torna reativa. E a segunda causa disso é quando a pessoa às vezes é muito insegura e você está falando alguma coisa que pode ter despertado um incômodo nela, ou até alguma coisa que ela reconheça, ela, para conseguir se afirmar naquela conversa, ela começa a falar coisas que ela acha, que ela acredita, que ela estudou, e que não são coisas que têm a ver diretamente com o cerne daquele assunto. São coisas periféricas àquele assunto. Então a pessoa usa isso para falar, não, eu estudei, não sei o que, eu vi isso, eu vi aquilo, e você fala, pô, mas não era disso que eu estava falando. Então, por exemplo, você fala assim, em 1969, lá os americanos dizem que o homem chegou na Lua.
E aí eu falo, pô, mas isso é uma baita polêmica, tem um monte de gente que fala que o homem não chegou na Lua, e aí a pessoa começa a falar, não, mas a Lua ela é um satélite natural da Terra, ela está a tal distância da Terra, no seu apogeu, no seu perigeu, ela está em tais distâncias. Eu falei, mas era disso que eu estava falando, eu estou falando de uma teoria da conspiração, que tem uma galera que acredita que a humanidade nunca pisou na Lua, e essa galera tem lá os seus argumentos, uma série de coisas. E aí você começa a ver aquela pessoa falando aquilo, e fala, mas ela está ouvindo o que eu estou falando, ou ela está... Ela começou uma palestrinha sobre o assunto. Então a gente vai ter esses dois tipos de pessoas. As que por causa de uma autoafirmação vão começar uma palestra sobre o assunto, sem você ter pedido a palestra. E outro tipo que é o tipo que se sente atacado pela ideia. Esses dias eu fiz um vídeo no canal, na verdade foi no Instagram, falando sobre uma notícia da morte de uma pessoa porque ela estava usando Cambô. E aí, no vídeo, eu estou criticando uma espiritualidade fast food que tem acontecido hoje. Pessoas que não querem aprofundar seus processos ou até desenvolver técnicas para entrar em estado alterado de consciência sem o uso de nenhuma substância. Por que isso? Porque o uso de substâncias ele pode ser muito benéfico para quem está precisando, mas normalmente quem está precisando vai fazer um uso guiado, bem guiado por pessoas sérias, que vai fazer esse uso talvez uma vez a cada 3 meses, para que aquele processo ali do uso da substância, ele de alguma forma, ele assente, seja digerido, seja interpretado, seja apreendido pela pessoa. Mas quem faz toda semana está fazendo isso pela experiência mística de se descolar de uma realidade, talvez até como uma fuga da realidade. Eu lembro que eu usei até a palavra preguiçoso para isso, porque tem muita gente que realmente na espiritualidade é muito preguiçosa, não quer praticar nada, não quer fazer nada. E aí é impressionante como isso ataca a ideia das pessoas. As pessoas elas não conseguem ouvir o vídeo, entender o contexto, que o contexto é uma crítica a quem justamente dessacraliza, por exemplo, as medicinas da floresta, e essas pessoas se sentem atacadas na sua pessoalidade. Ah, como assim? Que não sei o que, não é todo mundo que consegue iluminar com técnica disso e daquilo. Realmente, não é. Mas se treinar, consegue. E se não puder ter essa capacidade, por qualquer questão que seja, vai usar uma substância, então que use com muita responsabilidade. Porque essas substâncias, elas têm algumas questões que a gente precisa pensar. Primeira, são substâncias que vêm da medicina da floresta. Quando você tira da floresta, que é o local sagrado onde elas são normalmente ministradas, e traz para um centro urbano, você está tirando do lugar sagrado, você está dessacralizando a coisa. Então, mesmo que seja um centro urbano, tem que ser um lugar que sacralize de volta a coisa. E eu já conheci um monte de lugar que não sacraliza de forma nenhuma. Segundo ponto, ninguém sabe se é alérgico a essas substâncias, porque não tem um teste alergênico. Se alguém tomar uma substância dessa e tiver um choque anafilático, vai acabar falecendo, porque não conhece, porque não é uma coisa comum que a gente usa o tempo todo. E o pior de tudo, a maioria dos casos que dá um ruim assim, de alguém ter um surto psicótico, de alguém passar muito mal, chegar a óbito, por exemplo, a pessoa que estava ministrando, ela magicamente usa seus poderes mágicos e some. Aconteceu isso no México agora com essa menina, o tal do pajé que estava ministrando isso sumiu, tá foragido, e eu já vi isso acontecer aqui em São Paulo, por exemplo, eu já vi isso acontecer em alguns lugares, que pessoas tiveram problemas graves, não passaram por uma anamnese, não passaram por uma série de coisas, e que essas pessoas tiveram surtos, e que esses surtos acabaram levando elas para o hospital, e quando o hospital procurou o local, até para saber que substância foi, que tipo de ritual foi feito, as pessoas tinham sumido. Isso é muito sério na espiritualidade. E a gente precisa aprender a estar aberto a ouvir e entender que isso também acontece. E que isso não é uma crítica à medicina da floresta. Isso é uma crítica a quem faz um uso irresponsável da medicina da floresta. E que tem muita gente que vai para o uso irresponsável porque são pessoas que têm preguiça de desenvolver sua vida espiritual. Isso eu falo de carteirinha, pelo tanto da minha vida dentro da espiritualidade, que eu já vi gente falar, eu não vou fazer isso, fazer aquilo, eu até quando faço eu consigo entrar no estado alterado de consciência, consigo ter essas vivências, mas é tão mais fácil ir lá toda semana e tomar uma ayahuasca, por exemplo, e fazer isso. E aí eu vejo quanto essas pessoas em algum momento elas se tornam até disfuncionais. Elas não conseguem mais ter uma vida espiritual sadia, é quase como se fosse um vício de ter que precisar daquilo de qualquer jeito para conseguir acessar. E existem pessoas que não vão conseguir acesso de outros jeitos que não sejam esse, mas essas pessoas em geral são bem conscienciosas e elas sabem quando elas têm que tomar no momento certo e o que elas têm que trabalhar com isso. Dito tudo isso que eu disse agora,
É engraçado como as pessoas elas querem ouvir só o que elas querem ouvir de um discurso. Então elas podem fazer um recorte, se ofendem porque elas se tornaram a ideia, elas não são mais separadas da ideia, elas se tornam a ideia, e essa projeção que faz com que elas se ofendam, acaba fazendo com que elas fiquem surdas para o resto. Então, mesmo com um monte de gente falando, não, mas não foi isso, tá falando da responsabilidade, tá falando disso, a pessoa ela se fecha dentro daquela ideia dela de uma maneira em que ela não consegue sair daquilo. E isso não é algo que acontece com uma, duas, três pessoas. Nem isso quer dizer que essa pessoa é burra, que é ignorante, não é nada disso. Nós, todos nós, temos a necessidade de estabelecer sistemas de crenças. A gente precisa acreditar em certas coisas. A gente anseia por acreditar em certas coisas. Por que que a gente precisa disso? Porque as crenças, de alguma forma, elas nos tornam mais seguros de um contexto. E também elas nos inserem em grupos que têm as mesmas crenças que nós, e aí esses grupos, eles acabam de alguma forma nos acomodando ali para que a gente se sinta seguro, porque todo mundo pensa igual a nós, porque todo mundo se tornou aquela ideia. Isso é geral. Eu também tenho as minhas crenças, tenho ideias que às vezes eu tenho dentro de mim, que quando são atacadas eu tomo aquilo como pessoal, e eu tô tentando muito desconstruir isso também, de me separar da ideia. Então, se a ideia está sendo atacada, eu percebo os argumentos que estão sendo usados para atacar a ideia, sendo que isso está externo a mim. Isso não pode mais me afetar. Dá certo sempre? Não. Ainda tem muitos momentos que eu ainda me relaciono com a ideia. E isso são coisas que a gente precisa aprender a mudar. Porque para a gente aprender a ouvir, a gente precisa estar de uma forma mais impessoal com relação à ideia. Uma boa conversa é uma conversa que argumenta sobre ideias, que fala sobre ideias, não fala nem sobre pessoas, não trata uma pessoa de um jeito ou de outro, a gente está falando de uma ideia. Então assim, o Léo tem uma ideia de que a espiritualidade é de tal forma. Então não me ataca, ataca a minha ideia, fala da ideia, aquela ideia, Léo, a sua ideia é essa, essa e essa. Eu acho que tem outras formas de fazer isso, que são essas. E a gente perdeu essa forma, a gente ataca a pessoa, e a pessoa ataca a gente de volta, porque a gente está se despersonificando de alguma forma. A gente está deixando de ser indivíduos e a gente está se tornando grandes bolsões de ideias. Sabe essas histórias de a bolha que você vive? Cuidado para você não virar essa bolha, porque isso vai fazer com que você não consiga enxergar o que está fora dela. Vai se fechar nela e muitas vezes você escolhe se fechar. Você sabe que tem uma bolha lá fora, sabe que pensa diferente, sabe que existe um mundo muito mais vasto lá fora, mas você faz questão de não olhar e principalmente não ouvir esse mundo externo para que você não precise entrar em contato com ele e sair da sua zona de conforto, entendeu? Pensa nisso, gente. Pensa o quanto a gente tem isso arraigado dentro de nós e o quanto é importante a gente se abrir um pouco para ouvir o que é o diferente e principalmente ouvir o que é diferente. Ouvir até o que eu discordo. Para que eu possa, mesmo discordando, ouvir aquilo e buscar até argumentos para conversar sobre aquilo e não ofender outra pessoa. A gente diz até, né, quando a gente está tendo um debate, quando a gente ofende alguém, usa até uma expressão que é o ad hominem, ou seja, eu saio do campo das ideias e começo a ofender a pessoa. Então a pessoa tem uma visão diferente da espiritualidade que eu tenho, eu vou lá e eu ataco a pessoa, não a visão dela. Eu posso falar, olha, eu vou pegar a visão dessa pessoa e vou dizer que aqui eu acho que ela errou nisso, errou naquilo, não sei o que, não sei o que lá, e em outros momentos você pode falar, não, realmente tem pontos ali no que ela falou que fazem sentido e pontos que eu não concordo e eu vou dizer por quê. Vou falar da ideia. Eu não vou falar, mas essa pessoa é burra, essa pessoa é aquilo. Quando a gente entra nisso, a gente se perdeu no personagem. A gente virou a bolha. A gente virou o grande monstro da bolha. Então toma cuidado com isso. Pensa muito sobre o que você está ouvindo e como você está ouvindo. Qual é a sua qualidade de escuta das coisas. Se realmente você está afim de ouvir, ou se você está só afim de brigar na internet, ou de ficar colocando suas ideias porque você se sente inseguro, ou porque você se tornou a ideia, então atacar a ideia precisa de um combate. A gente talvez não precise de uma sociedade tão combativa. A gente precisa de uma sociedade talvez que conscientize mais através do conhecimento, através da conversa, do diálogo e principalmente da escuta, de ouvir, de aprender a ouvir o que a pessoa está falando. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Deixem aí nos comentários
O que você acha da escuta? Será que a gente está ouvindo, não está ouvindo? O que você acha disso? Beijo no coração de vocês. A gente se vê sexta-feira que vem aqui em mais um Filosofia para Todos. Até lá.